Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa sétima aula do curso de Administração de Empresas. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui da nossa sétima videoaula, eu pretendo dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido, né, o seu sétimo capítulo da apostila, eu te peço encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, vamos dar início aqui à apresentação do nosso tema principal e dos seus respectivos subtópicos, né, a serem trabalhados na nossa aula de hoje. Vamos em frente, meu aluno. Bom, como vocês podem ver, temos aqui o nosso tema principal da aula, onde nós temos aí a gestão de pessoas, né, que são os recursos humanos. Pessoal, o nosso primeiro subtópico a ser trabalhado aqui é o recrutamento e seleção. Depois temos treinamento e desenvolvimento de pessoal, avaliação de desempenho, clima organizacional e retenção de talentos também. Bom, a gestão de pessoas, pessoal, anteriormente, né, chamada de recursos humanos, acredito que todo mundo já ouviu falar, RH, né? É o conjunto de práticas e políticas voltadas à atração, desenvolvimento, motivação, avaliação e retenção de colaboradores dentro das organizações. E mais do que um setor operacional, pessoal, ela é, né, estratégica para o alcance dos objetivos empresariais, pois lida aí, né, com o ativo mais valioso, que são as pessoas, né? A gestão de pessoas ela deve alinhar as necessidades humanas às metas organizacionais, criando aí um ambiente produtivo, saudável e também motivador, tá certo? Bom, temos aqui, né, em primeiro lugar, começando pelo nosso primeiro subtópico, temos o recrutamento e seleção. Pessoal, deixa eu só arriscar aqui para vocês certinho. Recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, né, consistem aí no processo de atrair, identificar e escolher os candidatos mais adequados, né, para ocuparem funções na empresa, com base em competências, valores e potencial de crescimento também, né? Bom, temos aqui o recrutamento, né, que é o processo de atração de candidatos, né? E ele pode ser interno, né, buscando aí dentro da própria empresa, promoções ou transferências, né? Pode ser externo, como uma busca no mercado, né? A divulgação em sites, redes sociais e consultorias, e pode ser misto, né? Que é basicamente a combinação do recrutamento interno com o externo, tá certo? Bom, temos aqui uma seleção, né, que envolve aí a triagem e avaliação dos candidatos, né, por meio de análise curricular, entrevistas, né, estruturadas ou comportamentais, testes técnicos e psicológicos, dinâmicas de grupo, né, e provas situacionais, e a própria avaliação por competências também, né? Uma boa seleção, pessoal, ela acaba reduzindo aí o que nós chamamos, né, por turnover, né? Ela melhora o desempenho organizacional e promove também um certo alinhamento cultural, tá certo? Bom, vamos abrir aqui agora o nosso segundo subtópico, onde nós temos o treinamento e desenvolvimento pessoal. Pessoal, treinamento e desenvolvimento, né, são algumas práticas voltadas ao aperfeiçoamento de habilidades técnicas, comportamentais e estratégicas dos colaboradores, né? O treinamento ele tem aí um caráter pontual e de curto prazo, né? Caso aqui estamos falando de treinamento, deixa eu riscar para a gente. Tem um caráter pontual e de curto prazo, foco em capacitar, né, para tarefas e procedimentos específicos. E ele traz o exemplo aí, no caso, trazendo um exemplo para o uso de um novo software ou máquina. Por exemplo, estou entrando na empresa e eles têm um sistema específico. Eles vão me dar um treinamento para que eu possa aprender, né, sobre esse sistema e pôr em prática as minhas habilidades como um colaborador, né? Temos o desenvolvimento também, pessoal, que visa, né, o crescimento contínuo e de longo prazo, envolve aí algumas competências, né, de liderança, inovação, inteligência emocional, e acontece por meio do coaching, né, pessoal? Mentoria, planos de carreira
e até mesmo a própria educação corporativa, né? E por último, temos aqui os benefícios do T&D, né? Que é o aumento da produtividade e qualidade, maior engajamento e satisfação, redução de erros, né? E retrabalho também, e formação de líderes internos. Bom, as empresas, né, pessoal, que investem no treinamento e desenvolvimento, elas desenvolvem aí vantagens competitivas sustentáveis e promovem uma cultura de aprendizado contínuo, tá certo? Bom, vamos falar aqui agora do nosso terceiro subtópico, onde nós temos a avaliação de desempenho. Pessoal, a avaliação de desempenho ela é o processo sistemático de medir e analisar, né, o rendimento dos colaboradores, identificando aí os seus pontos fortes e oportunidades de melhoria, né? Os principais objetivos, pessoal, dessa avaliação de desempenho, né, é basicamente alinhar o desempenho individual às metas organizacionais, identificar as necessidades, né, de capacitação, reconhecer talentos e aplicar feedbacks, e servir de base também para algumas promoções, aumentos e até mesmo, né, quando necessário, desligamentos, infelizmente, né? Bom, temos alguns métodos comuns, né, pessoal? Como a avaliação por metas, em primeiro lugar, que é a MBO, que é a mensuração dos resultados, né, pessoal? Temos também aí a avaliação 90, 180 e 360 graus, que é, no caso, diferentes fontes de feedback, né, como superiores, pares, subordinados e clientes. A avaliação por competência, né, por competências, como análise do domínio técnico e comportamental. E essa eficácia, pessoal, da avaliação, ela depende aí da clareza nos critérios, né, da imparcialidade e da prática de feedbacks contínuos, né, que promovem um certo crescimento e confiança, né? Bom, dito isso, vamos abrir aqui agora o nosso quarto e último subtópico reservado para a aula de hoje, onde nós temos o clima organizacional e a retenção de talentos. Pessoal, o clima organizacional ele se refere aí, né, à percepção coletiva dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho, incluindo aí aspectos como comunicação, liderança, reconhecimento, segurança, valores e bem-estar, né? Temos a importância do clima, em primeiro lugar, que ele influencia diretamente a motivação, produtividade e satisfação, impacta a taxa de turnover, né? Absenteísmo e conflitos. E um clima positivo, é claro, né? Ele estimula a inovação e principalmente o comprometimento dos colaboradores, né? E de todos os membros da empresa. E como a gente faz para medir o clima, pessoal? Bom, a gente pode adotar algumas pesquisas aí de clima organizacional, né? Como quantitativas e qualitativas, elaborar alguns grupos, né? Focais e entrevistas e manter também sempre algumas observações comportamentais, tá certo? Bom, temos a retenção de talentos, né, que é o conjunto de ações voltadas a manter profissionais-chave na empresa, evitando aí a perda de capital intelectual e os altos custos, né, da rotatividade. Pessoal, temos algumas estratégias de retenção também, né, como plano de carreira e sucessão, né, reconhecimento e recompensas, salários e benefícios competitivos, né? Cultura organizacional forte e inclusiva, e também, né, é claro que como estratégias de retenção, nós podemos oferecer aos nossos colaboradores algumas oportunidades de crescimento e participação na nossa empresa, tá certo? O colaborador ele precisa ter o esforço dele reconhecido, né? Ele precisa saber que ele pode ganhar alguma recompensa, que o desempenho dele, o desenvolvimento será recompensado, né? Bom, as empresas, pessoal, que investem, né, em clima e retenção, elas acabam construindo aí uma marca empregadora sólida e atraem os melhores profissionais do mercado, né? Como podemos dizer, para o seu quintal, tá certo? Bom, meu aluno, esse foi o nosso conteúdo reservado para a aula de hoje. Agradeço imensamente pela sua atenção até o presente momento, mais uma vez, como agradeço em todas as aulas. Espero vê-los na nossa próxima aula, conto com isso. Um forte abraço, meu aluno. Muito obrigado pela sua atenção.